comecei a fotografar, a minha pesquisa de estudo de luz, enquadramentos, eu fui buscar nos clássicos da pintura. E aí eu estudava muitos clássicos da pintura para ver como que eles trabalhavam a luz, de onde é que vinha a luz dele para fazer retratos, enfim, para fazer a minha fotografia. Isso me despertou para fazer uma série de mulheres que eu chamei de as renascentistas, mas uma outra coisa, uma falta que eu senti é que não havia mulher negra representadas ali naquelas pinturas, e eu fiz algumas, cheguei a fazer talvez, acho que 3 trabalhos que eram com mulheres negras, mas que imitavam esse tratamento das obras renascentistas, que eu chamei as renascentistas. Essa próxima série que eu vou mostrar, que eu chamo de Objetização do Corpo, é uma série onde eu discuto o uso do corpo da mulher pelas mídias para venda de toda sorte de produto. Eu assim, para poder falar, mostrar um pouco mais dessa banalização do corpo da mulher, eu tentei fazer alguma coisa que fazer com que essas imagens parecessem esses cartazes lambe-lambe que estão colados no muro, tapumes e que sofrem a ação do tempo e do homem, como as pichações, né? O sol, a chuva, enfim. E eu parti de uma imagem, né, de algumas imagens negativas. Quando eu fiz, eu não tinha uma câmera médio formato para fazer um negativo maior. Aí o que eu faço? Eu mapeei o corpo, né, eu dei uma mapeada no corpo com uma câmera 35. Aqui eu usei 2,35 para fazer um negativo um pouco maior. E que depois, assim, eu passo isso para um filme Kodalite. Quando você passa por Kodalite, você já tem um positivo. E para você ter um negativo desse aqui, você vai ter que fazer um sanduíche desse Kodalite positivo com outro Kodalite virgem para ter o seu negativo. Eu fiz isso, né? Mas só que o resultado não foi um resultado satisfatório. Essa imagem só ficou boa quando eu fiz a partir do positivo, né? Ou seja, se eu não tivesse ido fazer esse experimento, quando eu não gostei dela feita a partir do negativo, se eu não tivesse feito a partir do positivo, eu não ia saber que o resultado só ficaria bom, né, a partir desse positivo, né? Que não é uma coisa usual você fazer a imagem a partir do positivo. O resultado dessa série são essas imagens. Eu admiro vários fotógrafos, principalmente assim, Cartier-Bresson, né? Não vou falar que ela é minha referência, mas é uma das pessoas que eu sempre admirei. Mas eu fui buscar em outras áreas das artes visuais a minha identidade na fotografia. Foi o Arthur Bispo Usário, o Wim Wenders no cinema. Essas pessoas que de fato me inspiraram a construir o trabalho que eu venho desenvolvendo até hoje. E essa revista, uma revista inglesa, a Sea Magazine, me convidaram para esse primeiro número onde eu desenvolvi essa série. De encomendador de almas. Encomendador de almas porque eu trabalhei em torno do cotidiano desse senhor, Crispim, que na comunidade dele era a pessoa responsável, né, dentro da tradição dele, de encomendar a alma daqueles que morrem. Um ritual próprio deles e que tem a ver com essa herança africana dessas comunidades quilombolas.
série que eu fiz do futebol, do futebol visto da maneira que eu vi, esse futebol informal, pensando o futebol como um esporte que aglutina pessoas diferente da classe social, assim, até porque socialmente é o esporte mais acessível, né? Você não precisa de gastos para praticar futebol. Esse trabalho é resultado de uma residência artística que eu fiz em 99 em Londres, na Guestworks. Fui para os arquivos, eu fui para um arquivo ligado à cultura negra e estava pesquisando uns periódicos do período da escravidão que traziam os textos e falavam de escravos fugidos. Todos falavam da aparência dos escravos, que precisava ser resgatado, e por acaso, algum desses textos eles falavam da aparência, de uma boa aparência desses escravos, né? Que ele tinha um porte físico elegante, ou que tinha que falava bem, falava muitas vezes, tem uma boa aparência, né? Chegando em Londres, quando eu fui para os arquivos, eu encontrei os mesmos textos, formatados muito parecidos com os textos que eu tinha encontrado aqui no Brasil. E a partir dele surgiu esse trabalho que eu fiz, que eu chamo de boa aparência. Eu chamo de boa aparência porque, pesquisando os classificados atuais, até pouco tempo, que eram usados o termo boa aparência para se dar um emprego, né? Nos classificados de oferta de emprego, se pede, no final do texto, assim, pede-se boa aparência, né? Eu questionava o seguinte: essa boa aparência, né, do período da escravidão, que era para resgatar esse escravo, esse bem, ela seria a mesma boa aparência do classificado de oferta de empregos? Será que essa boa aparência serviria para você ocupar essa vaga? Essa é a fotografia que deu origem à série que eu chamo de Máscara de Punição, né, que é uma fotografia da minha mãe, ainda jovem, quando ela tinha 17 anos. E que, a partir dessa foto, mais uma máscara de ferro, né, do período da escravidão, que eu fotografei no Museu do Escravo, em Belo Vale, na cidade próxima de Belo Horizonte. Essas duas imagens, a partir dessas duas imagens, eu desenvolvi a série, que se desdobrou em 7 imagens. Para esse trabalho especificamente, assim, o mais viável era trabalhar com filme Kodalite. Eu construí os meus negativos com filme Kodalite. Aqui está a imagem primeira. Eu já trabalhei essa imagem, levei ela já, deu uma outra estética para ela, uma outra plasticidade. E daí ela veio desdobrando. Essa imagem, especificamente essa imagem, ela é a máscara da máscara, porque para mim interessa muito, né, durante o meu processo, experimentar, não assim, porque a gente está acostumado com essa coisa da fotografia, você tem um negativo, a partir do negativo você vai fazer o seu positivo, e às vezes eu faço o contrário, eu pego o positivo e junto com o negativo, e aqui no caso, um positivo junto com o negativo, deu esse resultado, que é a máscara está em negativo, o resto está em positivo. Aí eu tenho uma máscara da máscara. E aqui a máscara já está positiva. Interessante isso. Onde a máscara está positiva, ela tampa o rosto. A máscara está negativa, ela traz o rosto.
e daí por diante, assim, são experimentos que vão me levar a esses resultados. Deixa eu ver onde está a série dos cavalos. Ela não foi uma série desenvolvida para se tornar uma série de fotografia, acabou virando uma série fotográfica. Mas ela foi criada para um vídeo que eu estava, que é o Dead Horse, foi um vídeo que eu fiz sobre a morte do cinema. E nesse vídeo a ideia era matar o cinema na gênese, quando eu peguei aquela série do Muybridge, e o vídeo o tempo todo é uma tentativa de matar o cavalo. Quando eu faço o vídeo, eu crio objetos, crio fotografias para virar uma outra coisa, né? E no caso dessa série aqui foram imagens, né, desse cavalo, do Muybridge, que eu manipulei para poder depois virar frames do vídeo, do Dead Horse. O que me interessa muito também é o trânsito entre as mídias. Eu baixei esses cavalos na internet, né? Imprimi isso em papel sulfite, refotografei, reproduzi isso em filme PB, película. Esse papel é um papel de pintura, papel para pintura. Eu emulsionei esse papel com emulsão fotográfica e devolvi as imagens, né, como imagem fotográfica para esse papel. E depois disso teve uma interferência com tinta acrílica para dar esse tratamento para a imagem, com os desenhos que são as miras. Isso aqui depois de animado no software. Então quando eu coloco essa mira em lugares diferentes da imagem, né? A mira está em lugares diferentes da imagem, com a animação essa mira fica caminhando dentro da imagem, procurando um lugar procurando o alvo, né, na verdade. Essa mira fica circulando dentro da imagem com a animação. Um projeto desenvolvido na Holanda, resultado de uma bolsa que eu ganhei com a premiação do primeiro vídeo que eu fiz. As pessoas me perguntam se o fato de eu ter vindo da química, se isso é que influenciou, né, essa alquimia que eu tenho na fotografia. Eu respondo que o que tem mais a ver é a minha vontade de experimentar, né, de descobrir as coisas. Na fotografia não foi diferente.